E aí, pessoal, quem fala por aqui é o Alexandre Labella e está começando Pautas de Bolso. Antes de começarmos o assunto e apresentar os participantes, não esquece de se inscrever no nosso canal do YouTube e deixar o like no vídeo. Para quem ouve pelo Spotify, nos siga e avalie o Entre Pautas Podcast na plataforma. Também vote na enquete que vou deixar abaixo deste episódio. O tema do 10º Pautas de Bolso é F1, o filme. Na década de 1990, Sonny Hayes era o piloto mais promissor da Fórmula 1, até que um acidente na pista quase encerrou sua carreira. 30 anos depois, o proprietário de uma equipe de Fórmula 1 em dificuldades convence Sonny a voltar a correr na categoria automobilística mais famosa e prestigiada do mundo. A produção, lançada no dia 26 de junho, é mais um dos blockbusters de 2025. Do mesmo diretor de Top Gun Maverick, Joseph Kosinski, F1 é um show de imersividade em um carro de Fórmula 1. E para ter toda essa qualidade técnica, o orçamento estimado para produzir o filme pode ter ultrapassado os 300 milhões de dólares, o que o tornaria um dos mais caros já feitos na história. Essa é uma informação aí que saiu em matérias, a que eu acabei trazendo para cá como informação é da revista Veja. Nas bilheterias, depois de 3 finais de semana, já acumula mais de 390 milhões de dólares. Além do sucesso, o longa também tem agradado o público e crítica. No famoso agregador de notas Rotten Tomatoes, tem 83% de aprovação de especialistas e 97% do público em geral. As questões para esse programa são: o filme é realmente uma boa experiência para assistir nos cinemas? Fora as partes técnicas, a história é ruim? É fiel ao esporte? Isso e muito mais no Pautas de Bolso F1, o filme. Para falar comigo, o homem que é um dos maiores fãs da beleza do senhor Brad Pitt, Dudu. Bom dia, boa tarde, boa noite, já que o Cufo não está entre nós hoje. Ouvintes, estamos aí para falar sobre um dos grandes filmes e eventos do ano, né? E a minha participação, a minha ida no cinema e a minha participação nesse episódio é em homenagem ao meu amigo Matheus Gavirag, que assim como a nossa convidada é um grande fã e um especialista em Fórmula 1. Então vamos lá falar sobre a beleza do Sr. Brad Pitt. E como o Dudu já adiantou, está aqui também ela, minha colega de radar esportivo, colega de jornalismo também, né, de formação em jornalismo e especialista no esporte Fórmula 1, Jaine. Jogou uma responsa pro meu colo, que agora ficou tenso. Muito obrigada pelo convite. Prazer estar aqui no Entre Pautas hoje para falar desse filme que eu tava realmente muito ansiosa para sair no cinema. Eu tava muito animada para ir ver ele. Bom, como eu tinha falado no início já, vamos falar hoje de F1, um filme que inclusive tem um título que é complicado no Brasil, né? No F1 Brasil, né? Envolve aí... Se o Cufo tivesse aqui, ele já ia começar com umas piadas assim que maravilhosas, né? Que só ele sabe fazer. Mas bom, né? Um dos blockbusters do ano, que inclusive tem muito blockbuster esse ano. Eu tenho a sensação que ano passado não foi tanto assim. Mas enfim, né? É um filme aí que trata do piloto interpretado pelo Brad Pitt. E eu queria começar pela estreante, né? No Entre Pautas,
Jaine, o que tu achou do filme? Porque, beleza, tu pode não ser especialista em cinema, mas tu é especialista em Fórmula 1. Então, nos traga sabedoria. O que tu achou de F1? Cara, eu achei o enredo do filme fraco. O roteiro do filme é fraco. Nossa, que bosta! Quando tu Que para de... isso? Eu achei que a Jaine... Pé na porta, né, velho? Cara, Eu sabia que eu e o Dudu ia acabar com o filme. Eu pensei que a Jaine ia dizer que gostou do enredo. não, é que assim, quando tu para de deixar de prestar atenção nos detalhes, nos momentos, assim, porque tem muita falha de roteiro. Tem muita coisa que jamais aconteceria na Fórmula 1 hoje em dia, que jamais deixaria passar batido. Então, no momento que tu percebe isso e tu começa a curtir o filme se torna incrível. Se torna divertido, tu para, tipo assim, gente, eu desencostei do assento da sala de cinema e eu ficava vidrada, assim, como se eu estivesse assistindo uma corrida, e é uma loucura, mas tem muita falha, tem muita coisa que não precisava estar ali, e o que mais me irritou, assim, no roteiro foi o romance dele com a engenheira da equipe, né? Muito Porque, obrigado. gente, não faz sentido nenhum ter aquilo no filme. Não é uma coisa que somou no filme. É simplesmente um relacionamento entre os dois. Não tem uma relevância grande. Ele simplesmente tem um relacionamento, um caso de uma noite com a engenheira da equipe. E é no momento que, tipo assim, a gente tem a primeira mulher a assumir a liderança de uma equipe, né? A ser engenheira de corrida de um piloto na Fórmula 1, a única mulher. E aí eles lançam um filme que tinha tudo pra ser bom e colocam isso no meio do roteiro que pra mim acabou ali, sabe? Não teve contexto nenhum. Tu quer dizer que, tipo, na parte técnica, na parte corrida ali em si, te chamou atenção, mas quando ia pra fora... E uma coisa que eu queria te perguntar, né? Normalmente, a Fórmula 1 tem tomadas de tempo, né? Faz muito tempo que eu não vejo, mas normalmente existe isso, né? Não Sim. tem nesse filme, né? Não, Tipo, é muito... não tem. E me surpreendeu porque o Hamilton, ele é um dos... Dos produtores. Isso, ele é produtor, ele é consultor do filme. Sim. Na teoria, ele que faria o filme se tornar real. E tem muita coisa que ele deixou passar. Tá, só deixa eu fazer uma pergunta de ignorante. O que é uma tomada de tempo? Tomada de tempo... Não, tomada de tempo eu digo o pré-corrida pra definir o grid. Ah, tá, entendi. Classificação, tá. Classificação, tá, É, entendi. classificação, perdão. Tipo assim, o filme, ele não tem isso, Ah, sabe? mas eu acho Ele E fala muito engraçado, pouco. é que tá, tipo assim, ó. Eu acho que assim, e antes de passar pro Dudu pra perguntar o que ele achou do filme também, eu acho que assim, eu entendo a mastigação do filme pra entregar pro grande público, porque além de fãs de Fórmula 1, esse é um filme com Brad Pitt, é o mesmo diretor de Top Gun Maverick, tipo assim, vai levar bastante gente pro cinema, e tem gente que, tipo, nem vai perceber esse negócio da classificação, entendeu? Mas eu acho que chega às vezes num ponto, cara, que é demais, cara. É demais. E eu digo mais, eu dei 13,5 pra esse filme no Letterboxd, né? Já adiantando minha nota, que pra mim é um bom filme. Porque, tecnicamente, pra mim, ele é absurdo. As cenas de corrida, o cara conseguiu pegar como é que é? Um esporte que ele já é consagrado televisivamente. Tem câmeras muito boas. Hoje em dia, em streaming, tu escolhe por onde tu vê, né? A corrida, enfim, porque câmera tu achar melhor. E ele consegue aprofundar isso com a narrativa cinematográfica. Isso é muito foda. Você sente dentro do carro com a porra do Brad Pitt. Exato. Mas a parte de fora, eu vou dizer assim, ó, beira o inacreditável. E só um disclaimer, né? O roteirista desse filme é o mesmo roteirista de Transformers 2 e de Transformers 3. Eu só queria deixar isso daqui. Alexandre citou Transformers no episódio de hoje, sim. Fazia tempo, né, que eu não citava. Dudu, o que tu achou do filme? Tu concorda com a Jaine que fora das pistas é um cocôzão? 100%, 100%. Tipo, o que me levou a assistir esse filme, tá? Além da existência do Entre Pautas e a possibilidade de um Pautas de Bolso, além do Matheus que eu citei ali na apresentação, ele ter falado comigo na semana, tipo, pô, tem que assistir esse filme, não sei o quê, quero saber o que tu acha dele. Eu assisti esse filme por causa da série do Senna, que a Jaine acredito que tenha assistido também, já que ela é a nossa especialista aqui no episódio. E daí, cara, na série do Senna, tipo assim, eu achei muito foda a corrida.
tá ligado? E tipo, fora da corrida eu achei meio ok, assim. E nesse filme é a mesma coisa. Eu cheguei no cinema pensando, tipo, cara, a corrida tem que ser muito mais foda do que a do Senna. Porque imagina, né? O dinheiro que tem a série do Senna e o dinheiro que tem esse filme, tá ligado? Sim. Eu não sei qual que é os valores, mas deve ser maior, né? Enfim. Ele é um dos filmes mais caros já produzidos, né? Esse Sim. filme, ele tá com aquela turma de mais de 200 milhões de dólares. Cara, eu não vou Tanto que saber teve se tá leilão, valores. né? Teve leilão pra fazer o filme, tipo... Aí a Apple pegou os direitos, enfim. Foi tipo isso. Não vou saber se tá valores, mas assim, um carro de Fórmula 1 ele é absurdamente caro. E aí, pro filme, eles compraram 6 carros de Fórmula 2, que é uma categoria um pouco menor, um pouco mais barata, digamos assim, pra eles adaptar e conseguir construir o filme. Então, imagina, 6 carros de Fórmula 2, é absurdo. Mas uma das coisas que eu anotei, inclusive, pra falar, é que o Carlos Sainz, que ele é piloto, ele citou que o filme ele não era pra amantes dos esportes, ele não era pra um especialista de esporte, ele era só mais uma produção de Hollywood. E isso faz muito sentido. Total. Porque, assim, ó, tem muita referência à Fórmula 1, citou da série do Senna, o acidente do Reis, ele é uma clara referência ao acidente do Senna. Sim. Óbvio que mais explícito, porque no cinema precisa ser mais explícito. E o acidente do bruxo. Do Joshua Pierce. Do Joshua Pierce é aquele acidente que teve no Oriente No Bahrein, Médio, o Romain Grosjean. que o cara tirou que o cara saiu com o carro pegando fogo, né? Eu peguei 2 referências nesse acidente, que um deles é um acidente que teve na Fórmula 2, que é exatamente isso, porque eu vi vários comentários também de pessoas falando que aquele acidente ele não acontece, que o carro indo e voando daquele jeito não acontece. Acontece. Sim. E ele aconteceu, tipo, acho que foi ano passado. O cara simplesmente estava indo, o pneu pegou no negocinho, voou e jogou lá longe, e aí eu peguei as 2 referências disso. O Grosjean, o carro dele partiu no meio, quando bateu na grade de metal, e aí ele foi tirado dentro do meio das chamas, assim, queimou a mão e tal, ficou várias corridas fora. Eu acho que agora ele, inclusive, corre por outra categoria, não mais por Fórmula 1, enfim. Então foi um acidente bem bizarro, assim, de assistir. Acho que foi a sala de cinema. Avião, né? Fez o carro voar. Isso é uma piada bem gostosa. A sala de cinema inteira, tensa, uma loucura. Tá, vamos lá. Então eu já falei um pouco do pré, né? Durante essa. Cara, eu tive que comprar com um dia de antecedência porque não tinha lugar no cinema. Caraca. E isso mas isso é legal. Isso é legal. Eu acho absurdo. Isso é muito foda. Muito foda. Tipo, cara, eu acho que a última vez que eu fui numa sala de cinema assim, que eu tive que comprar com antecedência pra garantir ingresso foi quando teve o Barbieheimer lá, que eu comprei o do Oppenheimer com antecedência, sabe? Porque o do Barbie eu assisti no meio da tarde. Do Oppenheimer eu assisti no horário nobre, entre aspas. Que tava lotada. Eu só conseguia assistir sexta-feira. A sala de cinema tava bizarramente lotada. Bizarramente lotada. E daí é isso, né? Tirando que quando tem sala de cinema, é uma grande experiência, né? Tipo, tinha uma mina do meu lado que ela gravou quase o filme inteiro no celular, assim. Então vai dar uma cadeia essa merda aqui, tá? Que absurdo. Ela tava, tipo assim, com o Instagram, assim, esperando dar alguma coisa pra ela começar a gravar, assim. Aposto que ela tava esperando aparecer os pilotos. De verdade. Aposto que ela tava esperando ver o Bradley Pitt. Aí, cara... Charles Leclerc, George Russell... Assim, ó, sobre o filme em si, né? É muito foda. A parte, tipo assim, de corrida e tal é absurda, assim, muito foda. A trilha do Hans Zimmer também, puta que pariu, tá ligado? Quando ela tá e quando ela não tá. Aqui, eu vi uns caras falando sobre uma cena, eu ia dando spoiler já, né? Quando o Sonny Hayes, ele entra naquele estado de flow, assim, digamos assim, que ele se conecta com a corrida. Dizem que isso é meio que uma referência com o Senna, porque o Senna falava que ele ficava num estado onde ele, tipo, não sentia mais nada, assim, né? Cara, aquilo lá aquela cena é muito foda. Mas enfim. Eu vou te falar um negócio, Dudu. Eu tava esperando isso o filme inteiro, sabia? Porque, tipo assim, quando... Eu acho que a gente tem que pensar isso, né? Por exemplo, a Jaine é fã de Fórmula 1. Quando vai pro cinema, tem que ter algo a mais. Porque senão, tu vê as corridas no finais de semana e acabou. Tipo assim, o filme, ele tem que trazer esse algo a mais. E eu tava esperando. Eu fiquei pensando assim durante o filme inteiro. Cara, quando que esse filho da puta vai botar uma cena com aquela quietude e o cara correndo a pista inteira? Eu quero ver isso. Eu quero ver isso. Sabe? E essa cena, cara... Essa cena, pra mim, assim, claro que tem que ter o roteiro de merda, né? Do nosso querido cara do Transformers. Inclusive, só dar o crédito, né?
Eren Kruger, né, o nosso grande roteirista, que aí tem que botar a amante do Brad Pitt, né, a engenheira dos carros, falando, ele está voando. Porra, não precisa falar, caralho, deixa eu ver o cara voar, porra! Eu me incomodei muito, que tem, tipo assim, muita frase impactante. Meu Deus do céu, eu serei o próximo. Não precisa. Tipo assim, é que é essa parada mastigada, assim, tipo, esse Exato. filme, tipo, muito Blockbuster, né, pastel, cara? assim. Cara, mas assim, tipo, enfim, corrida é lindo, maravilhoso, cara, era o que eu queria assistir, assim. Só que, óbvio, né, o roteiro, daí tu começa a pegar umas coisas de roteiro, assim, por exemplo. Todo mundo tá fazendo, e tem que fazer, eu acho que é inevitável fazer esse paralelo com o Top Gun Maverick, né? Top Gun Maverick é meio, tipo, assim, mais mastigado e tal, Só que o Top Gun Maverick, até a questão do, tipo, todas as questões do Top Gun Maverick, ele se apoia no Top Gun original. Então, o romance do Top Gun Maverick, que existe, ele é um romance apoiado no filme antigo, então ele faz um sentido. As relações do Tom Cruise lá com a gurizada. Cara, são coisas embasadas com apoio no filme original, então elas fazem sentido ter algumas coisas meio, sim, meio que tu olha assim, mas isso aqui é muito fraquinho. Esse filme é meio com um grande foda-se, assim. Eu acho que o romance dele com a engenheira é, tipo, cara, um negócio extremamente desnecessário, assim. É só porque, tipo assim, nós temos uma mulher bonita, nós temos um homem bonito e eles têm que... Exato. Não, e Porque, ele se assim, acidenta, ela nem vai ver ele. tipo assim, cara, porque foda-se, tá ligado? Esse negócio é um grande um foda-se. O que um É negócio... totalmente desconexo no contexto do filme, porque não tem um desenvolvimento disso depois. É só uma cena ali, eles ficam juntos, acabou. Tu sabe por que teve a cena deles indo pro quarto, né? Que é pra ela depois dizer, ele está voando. Era só pra ele falar aquilo pra ela e ela falar aquilo depois na corrida. Era pra isso. O grande E ponto, acabou. e aí é que tá, eles abrem muitas coisas que não tem necessidade, tá? Primeiro, o Javier Bardem lá, que eu esqueci o nome do cara, chega no Sony Reyes e tal, no Brad Pitt, pô, minha pista de corrida tá falida e tal, preciso da tua ajuda, porque eu sei que tu é bom, sendo que faz 30 anos que tu não corre mais. Beleza, tudo bem. Esse é o ponto do filme. Aí tu abre um arco. Aí tu chega lá na coisa e daí tu tem o maluco que é o Joshua Pierce, que é o puta de um babaca, né, no começo do filme. E ele continua sendo um babaca depois, mas tudo bem. Aí, daí tu tem um outro problema. Aí tu abre mais um problema que é a mulher lá, que tipo, vira um arco, né? Tu abre mais um arco de romance com a guria. Aí lá no filme, quando tipo, já tinha que ter acabado o filme, abre o arco do cara querendo sabotar a corrida. Que é outra coisa extremamente desnecessária, sabe? Eu acho que assim, ó, o roteiro e o filme seria muito mais curto, porque ele é muito comprido, ele não precisava ser tão comprido. Se eles focassem só num problema. O problema vai ser ele recuperar a coisa, e daí é todo aquele envolvimento, e o ponto clássico desses filmes é tipo assim, pô, tem um ponto de decepção, de tristeza, de impacto, que é o acidente do Piá, e um abraço. E daí o Piá se recupera e tu segue. Só que não, tem o acidente do Piá, aí depois tem o acidente do Brad Pitt. Daí ele tem que contar a história dele do acidente lá, quando ele era piloto da Fórmula 1 no começo. Aí tu tem mais esse cara querendo sabotar a equipe, sabe? São muitas coisas que vai abrindo páginas e depois tem que fechar tudo, sabe? Eu acho que seria sensacional se a ideia fosse o conflito dele com o Joshua e daí usa o acidente do Piá como tipo assim, pô, esse cara ele tem boas intenções, ele quer me ajudar, quer ajudar a equipe, quer fazer com que as coisas deem certo e é isso, essa é a missão dele aqui. E daí tu fecha do jeito que eles fecham, que é tipo assim, o Joshua, tipo assim, ele deixando um legado pro Joshua, sabe? Que eu acho que no final das contas é meio que isso o filme, ele meio que é comprado por isso. Ele quer passar um tempo na Fórmula 1, deixar um legado ali, porque o Javier Bardem vendeu um legado para ele, uma ideia de legado para ele, e depois ele vai embora correr de Baja lá no México, sabe? Essa parte é interessante, né? Porque talvez se tu tirasse esse monte de arco, esses arcos, qualquer coisa, poderia dar tempo de tela, porque eu acho a relação dele com o Joshua, do personagem do Brad Pitt, com o Joshua ruim também, eu acho uma merda. A única coisa que, tipo assim, de relação entre duas pessoas que eu acho bom no filme, além da parte técnica ali,
é o do Javier Bardem com Brad Pitt, que apesar de ser tipo esdrúxulo ali, fazer uma proposta, beleza, sabe? Tu sentou ali pra ver o filme, tá, beleza, eu compro isso. A única relação... Compra a ideia. A relação que eu gosto é daqueles dois, sabe? Dos dois eu gosto. De resto, cara, é tudo muito... A real, assim, a suspensão de descrença é difícil, Muito assim, de tu grande. comprar, É. sabe? Que são pessoas mesmo vivendo aquilo. Tipo, a sensação que dá que os caras estão dentro de um set gravando um filme. E aí tu já vê que tá errado, né? Enfim, o Dalia Nogari até comentou no vídeo dele sobre Fórmula 1, o nosso sócio aqui, né? Que ele disse que depois do roteiro do Erin Kruger aí, ele passou por revisões. Tu imagina como o roteiro devia estar sem revisões. Eu tenho um ponto que eu gostei, eu achei muito legal ter essa visão. Como eu sou uma pessoa que acompanhava a Fórmula 1 quando era criança e deixei de acompanhar a Fórmula 1 muito porque o Hamilton fez uma ultrapassagem na última curva de Interlagos e a gente Caralho, velho, tu tem a mesma vida que eu, cara. Quando o Tino Glock entregou aquele polonês desgraçado, recebeu um Pix antes de existir Pix da McLaren. Vai tomar no cu. O nome do cara eu já não lembro, sim, mas eu lembro Eu de chegar no lembro. outro dia, sei lá, devia ser um domingo, né? Chegar no outro dia no colégio e comentar com o gurizada, tipo assim, caralho, a gente perdeu a Fórmula 1, né? Mas enfim. E daí depois eu meio que, tipo assim, não tenho mais tanta memória, assim, eu acho que eu era muito ligado ao Massa, assim, mas depois de 2000, isso foi 2008, depois de 2010, aí, 11, eu já larguei, assim, a Fórmula 1. Assim, tanto é que eu fiquei surpreso que o Massa correu até 17, 15, sei lá, ele correu muito tempo, mas enfim, um negócio que eu gostei muito do filme, e daí eu queria que a Jaiane comentasse aqui, porque eu já sei que o bagulho é extremamente, tipo, impossível de acontecer, né? Mas eu gostei muito do negócio, das estratégias do Sonny Reyes, obviamente, não porque elas são reais, né? Não porque elas são passíveis de acontecer, mas muito porque, tipo assim, o quanto a Fórmula 1 é um jogo de estratégia. Eu gostei muito dessa ideia de tu acompanhar a estratégia da Fórmula 1. Porque, cara, sendo bem sincero, minha visão sobre a Fórmula 1 é ficar, sei lá quantas horas, 60 e poucas voltas, vendo os carros andando numa pista. Pela TV, pra mim, tipo, é meio... eu me desconecto muito, sabe? Mas se eu tivesse não sei se isso acontece. Eu lembro que na época das transmissões tinha um rádio e tal, tu conseguia acompanhar, assim, mais ou menos. Mas eu queria ter a visão da corrida com os olhos da equipe, sabe? De, tipo assim, pô, põe tal pneu agora, ou tipo, faz tal curva de tal maneira. Aquele negócio. E daí eu não sei se é uma brisa muito de quem é engenheiro, né? Mas, tipo assim, aquele negócio dele pedir pra mulher alterar o rabo do carro lá, não sei o nome do negócio, para aproveitar o vácuo e tal e ganhar nas curvas, cara, aquilo lá é muito. Eu achei aquilo muito foda, sabe? Então, assim, duas coisas que eu queria ver que a Jane falasse, né? Primeiro, pô, o que ela achou, ela como uma amante de Fórmula 1, o que ela achou dessas estratégias do Sonny Reyes de ficar parando a corrida toda hora até destruir o carro numa das corridas? E, tipo, como é que tá a transmissão da Fórmula 1? Enfim, a gente tem algum contato com esse tipo de coisa? Porque pra mim foi o negócio mais da hora do filme. Assim. Cara, como tu disse, isso não acontece, né? Essas coisas de batida proposital pro piloto subir. Não acontece porque isso é punição. Tu leva, punição. Tu pode levar punição de 5, 10 segundos, pode levar bandeira preta, que é por atitude antidesportiva. Tu pode ser condenado não, mas punido a ponto de tu ter que fazer um drive-thru, que é passar pelo box devagar, no delta de velocidade, e enfim, tu vai lá pro fundo do grid, e isso pode punir a equipe também. Então isso não existe. Mas eu achei genial no filme ele fazer isso, porque quando entra o safety car é obrigatório que os carros se reúnam, eles vão para perto, todos eles, existem 2 tipos de safety car, o real, que é o carro entrando na pista e todo mundo é obrigado a ir junto, e o virtual, que aí eles só ficam no delta de velocidade, eles não reúnem pelotão. Então ele fazia questão de bater, sujar a pista, ter que entrar um carro para que o Joshua conseguisse subir. Então isso eu achei genial. Só que não acontece na Fórmula 1 também, porque esses rádios, eles são públicos. Todo mundo consegue ouvir esses rádios. Todas as equipes conseguem ouvir. Então é uma coisa que hoje em dia, na Fórmula 1 atual, não acontece porque todo mundo vai saber o que está acontecendo. Então, plano A vai ser colocar pneu em tal volta, não sei o que lá, é o que eles faziam naquelas reuniõezinhas ali. Aí depois surgiu o plano C de caos, né? Mas as equipes, elas só têm a consciência... Cinema. Isso é o cinema. Cinema. Mas as equipes só têm essa coisa de plano A, plano B, plano C, enfim, quando passa do C, a gente já sabe que eles estão improvisando.
Mas, atualmente, a gente tem acesso aos rádios. A Fórmula 1, ela tem uma plataforma que eu acho que é paga sim. E aí tu pode escolher se tu quer ouvir os rádios das pessoas o tempo todo, tu pode acompanhar o onboard do piloto. Então, tu tem acesso. Na transmissão da Band, hoje em dia, a gente tem acesso aos rádios, mas é aqueles muito específicos. Tipo, quando entra um assunto importante, eles vão lá, traduzem o que o piloto falou, e é isso. Mas eu acho muito legal. Eu gosto dessa dinâmica que eles têm hoje, porque eu fico meio presa ali na tabelinha. Se ele tá a menos de um segundo, eu fico, meu Deus, ele vai ultrapassar. Aí 0.7, 0.5, 0.3 foi, sabe? É muito doido. Mas eu também sinto falta de ter essa visão de mais de perto, sabe? De saber o que tá acontecendo mesmo, de ter acesso à estratégia, de ver o que eles vão fazer. Porque é muito no improviso também, às vezes. Eu acho muito. A Fórmula 1 é um negócio que me encanta muito, assim, eu adoro. Essa parte das estratégias eu achei legal, só que eu até gostei da Jane falar isso, porque eu pensei, cara, se eu fosse fã de Fórmula 1, eu penso que eu acharia isso aqui uma merda, cara. Porque, tipo assim, cara, tu tá numa equipe ali com vários engenheiros, o caralho, o cara é especialista. E os caras gostam, caos. Vai tomar no cu, cara. Mas eu entendo, né? Tipo, assim, isso é cinema, tá ligado? Mas eu acho que talvez isso me incomodou um pouco, porque é o somatório de toda aquela história não parecer real, entendeu? E aí quando entra a parte, né? Aí entra a parte deles falarem os planos, eu acho que até por isso talvez o Carlos Sainz, que ele é piloto da Ferrari, né? Agora ele tá na Williams. Durante o filme ele Ele tava. Na Williams, tá. Por isso que essa fala que tu trouxe é um filme de Hollywood que não é para amantes do esporte. Porque não é mesmo. Tipo assim, talvez uma pessoa que nunca viu Fórmula 1 imagine que possa acontecer daquele jeito. Mas assim, cara, por favor, sabe? É só tu bater o olho que, por favor, que, assim, né? A geração de hoje de Fórmula 1, ela vem de Drive to Survive, que é a série da Fórmula 1 na Netflix. E a série, ela é exatamente o filme. Essa coisa de exagero, de espetacularização, de um grande teatro. Acontecem as cenas, aí eles vão lá e põem os caras numa cadeirinha para eles falar o que aconteceu. Então, é muito. Todo mundo vem disso. Um Big Brother. Exato, é literalmente um Big Brother. Então é muito cinema mesmo, muita coisa para entretenimento, não é para o esporte, para amante de esporte. Tanto que quem assiste Drive to Survive fica muito com certas coisas, certos pensamentos, assim, tipo, isso aqui aconteceu assim, mas na real não aconteceu. É que é um problema da Fórmula 1, não, né? É um problema das coisas da Netflix, né? Tipo, tudo que é da Netflix, todos esses documentários da Netflix, a maioria deles são uns documentários muito chapa branca, assim, que é interno. A Drive to Survive é da Fórmula 1, né? Uhum. Tipo assim, eu digo da Fórmula 1, tipo, a Fórmula 1 meio que produz, coordena, tipo, é um produto da Fórmula 1. Então a Fórmula 1 vai fazer uma espetacularização. Meu desprezo aos burros. Espetacularização da coisa, sabe? Cara, e pra ter uma ideia, os pilotos odeiam Drive to Survive. É óbvio, porque, tipo assim, é um negócio imposto a eles, né? Tipo, e porque os pilotos da Fórmula 1 são chato pra caralho. Cara, é só tu... por favor, cara. É só tu ver as carinhas deles no filme sendo filmados. A arrogância desses caras. Sim, é que, porque, cara, tipo assim... Porque eu tenho um problema com a Fórmula 1. Eu tenho um problema com a Fórmula 1 também. Tu falou dos caras aí. Todos eles são uns riquinhos de merda. Tipo assim, todos aqueles caras... Drive to Survive. Drive to Survive. Cara, tu já era rico antes dessa merda, sabe? Cara, assim, se tu não quisesse, tu nem precisava correr pra ganhar dinheiro. Corre porque ama, né? Enfim. Mas assim, não. Só tirando um pouco da narrativa de dirigir pra sobreviver. Porque é uma mentira, né? É uma mentira. É que depende do que o sobreviver significa, né? Tipo assim, não é o dirigir pra sobreviver pra botar pão na mesa, necessariamente. Né? Mas eu tenho um problema. Tipo assim, eu tenho um problema com essa coisa da Fórmula 1. Eu sinto que é um esporte muito elitizado. E né? Não, realmente eu tenho esse problema com a Fórmula 1, sabe? Mas, enfim, cara, é legal. Eu não sei como é que tá a situação do Bortoleto, né? A Jane vai nos trazer a informação correta, né? Mas se tu pegar, por exemplo, o cara que morre na sexta-feira da corrida de Imola, lá em 94, do Senna, o cara tava pagando pra correr a Fórmula 1. Sim. Tá ligado? E, tipo assim, ele não tava pagando barato.
O que significa que ele tem muita Mas grana. é que daí, entendeu? hein, mas o é que aí Senna que tá, paga né? pra correr, Daí, eu acho, no começo lá, quando ele e morava o no Senna Reino no Unido. cara que tinha dinheiro. O Senna no cara que tinha muito Mas ele dinheiro. era Já dono era família de rica. uma fábrica de motores e tal. Não, mas o legal é que a Fórmula 1 antes dos anos 2000 era dirigir pra tentar sobreviver, né, cara? Porque, caralho, né? Não, era bizarro. Ali sim, ali era não romantizando, né? Mas enfim, são tempos que foram vividos, né? Mas, cara, aquilo ali sim era um teste de sobrevivência. Tu andar no meio com aqueles carros a 200 e tantos na época, né? E podia bater e tu morrer, né? Enfim, é foda. Mas o negócio interessante disso daí sobre os pilotos no filme. Cara, primeiro que, tipo assim, pô, tu tá lá, tu tem a tua. Porque aquilo lá foi gravado em corridas de verdade, né? Tipo, não Sim. foi. Não fizeram lá um negócio só pra isso. Não chamaram o gurizado pro set de gravação. Então, tipo assim, cara, Mais tu de tá semana. lá fazendo tua profissão, e daí chegam uns caras lá, aleatório, tu tá lá gravando o radar, Alexandre, e daí chega um tiktoker no radar, tá ligado? Que não vai participar diretamente do programa, mas vai ficar lá, tipo, criando conteúdo, sabe? É isso que era o Brad Pitt Tu e o está cara, entendeu? reduzindo Joseph Kosinski a um TikToker. Ah, por favor. Não, Por favor, mas é que eu tô trazendo pra... Eu tô trazendo pra realidade. Tu quer que chegue Não, um Radar Joseph merecia um Kosinski dentro do radar? Não, né? Sim, radar esportivo. Não, cara, merece. por favor. Eu digo, tipo assim, não tem como trazer o Joseph Kosinski e o Brad Pitt pra dentro do estúdio do radar. Eu ia perguntar pra Jaine disso aí que tu trouxe. Porque assim, eles fazem ali. Eles filmaram em corridas, né? Filmaram em grandes prêmios, enfim. Na realidade, né? Eles foram até lá. Eu queria o que tu achou dessa ambientação? Porque assim, não só a ambientação fora ali nos boxes, enfim, que né, tem ali o nome da equipe deles, que eu nem me lembro agora, se depois trazer o nome, que é uma Apex. merda de nome. A XP, eu acho. Apex. É uma, Apex, isso aí. que é uma merda de nome também, né? Mas assim, lá aí aparece, tipo, os corredores famosos, passam com a câmera e tal, mas dentro da corrida, eles também mostram os carros desses pilotos. Então, assim, a gente falou um pouco da parte de corrida antes, mas a gente não tocou nesse ponto. O que tu que acompanha achou? Eles realmente conseguiram forjar que um carro era da Red Bull, que um carro era da Ferrari? Isso foi bem feito? Realmente parecia que o Brad Pitt estava correndo no meio desses caras? Cara, sim. As partes de corrida, elas foram muito fiéis pra mim. Tipo assim, foi um dos momentos que eu mais gostei do filme. Porque isso me deu muita vontade de ver as corridas no cinema. Porque, cara, genial. Isso aí seria genial se as corridas fossem transmitidas no cinema. Seria maravilhoso. Mas as partes de corrida foram momentos que eu gostei muito. Porque essas disputas, assim, tipo, cara, tu tá vendo o Sonny Hayes, Brad Pitt disputando com o Max Verstappen. E tá bom. E, tipo, eu não sei explicar, mas as cenas de corrida, elas foram muito reais, elas foram muito, tipo, bem organizadas, elas foram gravadas durante finais de semana, inclusive o Dudu comentou dos pilotos e tudo mais, a arrogância dos pilotos, mas o Fernando Alonso teve uma corrida comprometida por conta das filmagens, né? Porque teve bandeira vermelha e tudo mais, eles interromperam a classificação e aí voltaram, mas quando eles voltaram, eles colocaram os carros dos pilotos da Apex para gravar, e aí o Fernando Alonso ele não conseguiu fazer uma volta, então ele teve uma das corridas dele comprometida por causa disso. E aí ele é um dos que aparece no filme, tipo, indo lá, fazendo um toquezinho. Ele é um dos caras mais gente boas que aparece. Exato. Eu achei legal essa interação. Eu acho que o Fernando Alonso é o que mais interage, né? Tipo, ele não só aparece, né? Eu não sei se ele conversa com o Sonny Hayes em algum... Hayes, né? Exato. Isso eu achei legal. Essa inserção do Alonso em específico eu achei muito legal. Óbvio Eu tinha um nojo do Alonso, cara. Eu tinha um nojo do Alonso. Eu acho que é porque ele era, né, o par ali do Massa. Sim, que fez o Massa entregar corridas, né? Sim, exato. Mas as cenas de corrida real foram momentos que eu gostei muito, que te prende assim na tela do cinema. Tu fica preso, tu não consegue piscar, mesmo tu sabendo de certa forma qual vai ser o resultado. Tu sabe que eles vão conseguir uma vitória em algum momento, mas tu fica muito perplexo ali. É um momento que tudo para. É tal qual o momento dele lá do Estou Voando. Sim. Tu para ali, tu fica preso. É incrível. De verdade, é uma experiência muito doida de corrida mesmo. Isso é uma pergunta que eu queria fazer pra vocês, né? Pra gente ir se encaminhando já. O que vocês acharam do final? Eu entendo que talvez fosse óbvio, mas em certo momento do filme, ele...
Cara, o nosso querido Eren Kruger, roteirista, conseguiu me enganar, cara. Porque eu achei que eles iam dar a vitória pro Joshua, né? Que é o mais novo, que é o corredor mais novo. Eu achei que seria ele. E ele arrisca, né, lá na reta, ficar lado a lado com o Hamilton. E os dois saem da corrida. E o Brad... Eu vou chamar de Brad Pitt, né? Por favor, Sim. né? Eu não vou chamar pelo nome do cara, né? E o Brad Pitt ganha a corrida. É o momento que ele voa, que ele está voando, enfim. Eu queria saber o que vocês acharam disso, porque assim, a gente comentou do final, antes um pouco disso, mas eu não esperava. Eu não esperava que ele fosse ganhar. Aí é que tá, aí é que é o ponto que eu trago, que eles abrem muito arcos desnecessários, que por abrir e tal, eles fazem um filme de 2h40 quase, por causa desses arcos. O filme, o final do filme mostra que a grande questão do filme é o Brad Pitt sendo o etarismo sobre o Brad Pitt, ele entrando como um desacreditado e ele mudando a cabeça do cara, porque o Joshua Pierce basicamente faz aquilo por influência das coisas que o Brad Pitt fazia no começo do filme, entendeu? Que o Brad Pitt era aquele cara que se doou para que ele conseguisse, pro Joshua conseguir a primeira vitória, sabe? E ele só não conseguiu porque ele talvez tenha desrespeitado o Brad Pitt. Se tu for pegar, tipo, no início do filme, o Joshua Pierce jamais faria isso. Ele jamais Exato. cederia a posição, cederia, enfim, a vitória pro Reis. Isso aí é o impacto da presença do Brad Pitt, do Sonny Hayes, né, no filme. Só que, enfim, tipo, eu achei muito bom esse final. Apesar dele ser um final, tipo assim... E eu gostei muito do final. E que depois Não vai que se eu- alongando, né? Aí vai Eu acho- mostrando. né? Sim, eu acho que ele é um final, tipo assim... Ele é um final previsível, só que durante o filme eu não imaginei, eu fiquei surpreso. Mas ele é um final... Aí não sei se foi por competência ou se foi por essa incompetência de abrir 1 milhão de arco e tu acaba de ter afastando desse ponto do filme, assim, dessa questão do filme. Mas enfim, de alguma maneira me surpreendeu, eu achei legal. O vilão do filme, o vilão corporativo, ele não serviu pra nada, né? É só pra no final aparecer uns takes. Foda-se. É só pra aparecer uns takes dele. Ah, que merda, ele vai ganhar a corrida, sabe? Tipo, os caras não tinha porquê. E eu Ser vou ter. um Sabe o que alívio faria cômico. esse final ser perfeito? É tá esse momento de silêncio, ele indo, e aí quando ele cruza na linha da chegada, pum, créditos. Aí, cara, aí é aulas de final de filme. Mas enfim, né? É um blockbuster, né? Tem que explicar que ele foi embora, que ele foi correr de bar. Jaine, o que tu achou desse final aí? Tu esperava que o Brad Pitt fosse ganhar a corrida? Cara, eu tentei me abster ao máximo de ver spoilers do filme. Então eu, real, não sabia de nada. Nada, quando eu fui pro cinema. E eu não esperava que o Reis fosse ganhar. Porque tava toda naquela narrativa de que o Joshua ia conseguir a primeira vitória. Teve todo aquele embate dele com o Hamilton antes aquele jogo de câmeras, né? Dos dois. Então eu não esperava que o Reis fosse ganhar. Mas eu achei a vitória muito legal. Porque, querendo ou não, o personagem principal do filme era o Brad Pitt. Sim, óbvio. Total. Ele foi chamado pra salvar a equipe. Então, justo seria se ele salvasse a equipe. Mas aí entrou mais uma falha de roteiro pra mim, porque quando o Joshua e o Hamilton batem, os dois abandonam a corrida, né? Não teve nenhuma bandeira. A corrida foi interrompida. Ele simplesmente passou ali, seguiu, ganhou, acabou o filme. E, de novo, me surpreende que o Hamilton era o consultor e que deixou essas coisas passarem. Eu acho que o Hamilton... Eu acho que é um debate muito semelhante com o que a gente teve esses tempos aqui no Entre Pautas, ali. Que era tipo assim, a Chloe Zhao, né, a diretora de Nomadland, vai fazer um filme da Marvel. O quanto ela pode pôr coisa de Chloe Zhao e o quanto ela tem que se render à Marvel. As coisas do modelo da Marvel. Eu acho que o Hamilton é tipo isso, né? Ele pode ter tentado bater pé de tipo assim, pô, vocês querem fazer isso, mas tem que ter essas coisas de Fórmula 1. Porque os fãs vão perceber e vão, de certo modo, ficar reclamar. Só que daí os caras chegam lá e daí falam assim, tipo, pô, mas pensando cinematograficamente, não sei se essa palavra existe, isso vai ser ruim pro filme, né? Então acho que isso pode ter caído. Assim. Que tá. É que, por exemplo, assim. A Jaine tem esse olhar mais crítico porque ela acompanha. Mas que, cara, desde que não tinha tempo. Que tem tempo de classificação. O cara que se foda. Tipo assim, cara, não tem tempo de. Não tem essas tomadas de tempo aí pra saber o grid. Cara, foda-se pra mim. Tipo assim, se vocês perceberem. Na última corrida, vocês lembram em que posição eles saíram? Eu não. Mas isso é uma coisa que eu senti falta. Eu senti falta de mais corrida.
demonstrar mais os treinos, porque são 3 treinos, uma classificação e a Sim. corrida. Eu senti muita falta disso ser mostrado, sabe? Demais esses embates, essas coisas de tempo mesmo. Aí é que tá. Eu acho que, tipo assim, dava pra fazer um filme de 2 horas e 40, tu tira. Tu Todas podia essas coisas desnecessárias. tu podia, tu podia colocar essa ideia do voo durante um treino, sabe? Eles tinham tempo. Tipo, essa é a questão. Eles tinham. Não é Eles como tinham se. tempo. Só Não que é como se assim, esse filme foi encurtado. Não, esse filme é grande. Eles poderiam ter feito isso. Eles poderiam. Se o Brad Pitt tivesse sido só um piloto. Se o Brad Pitt tivesse sido um piloto genial, sabe? Sem um acidente. E ele tivesse voltando só porque beleza, ele teve uma. Como se ele fosse um jogador que anunciou a aposentadoria e voltou para as quadras. Sei lá, tipo, que nem o Tom Brady fez em algum momento. Tipo, seria. Não existiria o acidente dele para explicar a história do acidente no passado, sabe? E daí ali tu põe treino. Aí tu põe treino e daí tu põe ele voando no treino para pegar uma pole ou para pegar, sei lá, um 5º lugar numa corrida, numa corrida e tal, sabe? Isso é meio que, tipo, a prova da incompetência do roteirista, porque ele faz esse filme aí, filme de 2 horas e tanto. E daí ele bota vários temas e nenhum é desenvolvido. Eu comecei a me lembrar agora, né? Me lembrando no final do podcast disso. Os caras tratam o tema da imprensa, da acidez da imprensa com os pilotos. Sim. Eles tratam das redes sociais com o Joshua, né? Que o Brad Pitt não é desse meio. E tem o bruxo dele lá também, Sim, né? que tem o assessor da imprensa dele ali que mais prejudica ele do que ajuda. Tem a relação dele com a mãe, tem a questão dos acidentes, mas enfim, está dentro da corrida. Mas é muito. Tipo assim, tem várias dessas coisas, esses temas que dariam um bom. Se antes do filme tu soubesse, os caras vão tratar disso, tu ia dizer, porra, tem uma mistura boa, sabe? Aí, se ele desenvolve bem a questão da imprensa com os pilotos, das redes sociais com o Joshua, não ia ter os tempos de treino, mas uma simples menção de que lugar eles ficaram, tu já ia aceitar. Mas o problema é que eles dão tempo de tela pra essas partes que eu falei e elas não são boas. Se elas fossem boas, a gente nem tava falando. Só que não são boas. Mas eu acho que essas questões, tipo, por exemplo, da imprensa, questão do assessor dele, tipo assim, beleza, eu acho que elas tomam o tempo que elas deveriam tomar, sabe? Porque no final das contas, elas meio que tu começa a entender um pouco mais o Joshua, sabe? E ao mesmo tempo tu não fica, tipo assim, não foi um ponto que a gente levantou aqui como um grande problema, sabe? Não, eu não acho que seja um problema. Tipo assim, eu acho que é um tema interessante. Eu não digo nem, é ruim. Mas, cara, é muito tempo de tela o assessor dele dizendo, não, tu faz isso, tu faz aquilo. Tipo assim, Sim. ele fala as mesmas coisas sempre. Não é como se num diálogo ele falasse algo e no outro. Entendi. E o nosso querido... Como é que é o nome do piloto mais novo? O Joshua. Joshua E Pitt. o Joshua, ele simplesmente, eu não sei, sabe? Arcos de personagem, esses atravessamentos que ele teve, eu achei tudo muito superficial, sabe? Mas é aquilo. Eu acho que é 2 coisas que poderiam ter feito pro filme melhorar. Dá mais tempo pras corridas, o filme ia ficar mais caro ainda, dá mais tempo pras corridas, ou deixa o filme como tá, mas desenvolve bem os arcos, tira o arco do vilão, não tinha porquê. A gente já ia se emocionar na última corrida, aquele vilão, foda-se. Tira o romance, que é um troço assim, meio, né? É que se tem o Brad Pitt, tem que ter romance, né? Foi o que eu falei, dois né? personagens, um homem e uma mulher bonitos, ele vira romance em filme padrão. Cara, isso é outra coisa tratada no filme, né? Essa questão, eles tentam trazer um pouco do feminismo, né? De mulheres entrando nas equipes. Isso aí é tratado com a bunda do roteirista. Bizarro, né, velho? Me irritou muito a questão da mecânica também. Tem uma mecânica mulher. Na Fórmula 1 não tem mecânica mulher. E aí, cara, eles botaram um erro dela, jogaram em algum momento que talvez ela pudesse ter alguma coisa com um dos pilotos ali, um clima, não sei o que. Cagaram pra isso. Pô, isso daí eu já nem lembro. Eles só jogam. A única mulher mecânica. Eles só jogam. A única mulher mecânica do bagulho tem um romance com o cara. Tipo assim, é muito. Poderiam ter desenvolvido uma relação deles, né? De Hollywood.
Poderia ter desenvolvido uma relação entre eles, de, tipo, ele pedir algo e ela não querer, tipo, no início. Até, digamos assim, rolar uma química, beleza, isso pode acontecer. Mas, tipo assim, no início, ela caga na cabeça do Brad Pitt. Tá, tu tá louca, tu acha que eu vou arriscar minha carreira e tal, não sei o quê. Beleza, isso poderia ter. Mas, cara, os caras resumem a mulher a ser chonada no Brad Pitt. Sabe, é foda, isso é complicado. Mas pra gente finalizar, queria perguntar a nota de vocês pro filme, né? Começar pela Jaine. Aí tu já dá a tua finalizada, dizendo se tu conclui como positivo ou negativo a experiência, a tua nota. De 1 a 5. Deu 1 a 5. Vai, eu. Pode quebrar a nota, tá? Pode Pode quebrar a nota, tipo assim, 3,5, 4,5, 2,5, 1,5. Tu pode fazer isso. Tecnicamente, eu dou um 3. Por quê? Como eu fui com esse olhar técnico de uma pessoa que gosta de Fórmula 1, eu vi muita falha. Muita coisa que, como eu disse, de novo, repito, Hamilton sendo um dos produtores e consultores, eu acho que ele não devia ter deixado passar. Mas, de novo, quando tu passa a olhar o filme só como um entretenimento, só como, ok, um filme de Fórmula 1 no cinema, vou curtir um filme de Fórmula 1 no cinema, se torna incrível. Só que aí entra muita questão, tipo, eu não consigo desprender dos detalhes que eu vi e deixar passar eles. Por isso que eu quebro num 3, assim. Eu acho que ele é um filme bom de assistir, muito bom de assistir. Quem não acompanha o esporte, quem não sabe termo técnico, quem não sabe, enfim, é um filme muito massa de tu acompanhar. Mas eu sinto, de novo, muita falta de ter o gostinho da Fórmula 1, de ter... cara, tem muita crítica à FIA, na realidade, assim, a Federação de Automobilismo. Então eu sinto que no filme eles podiam ter pegado muito nisso, tipo, botado alguma punição, feito ele sendo prejudicado, ou prejudicar até algum dos pilotos do grid atual, sabe, para enriquecer a trama. Não sei, para mim falta alguma coisa, mas nessas cenas de corrida, nessas cenas de interação entre pilotos, de amadurecimento de pilotos, eu achei incrível. Essa evolução do carro também, que me lembrou muito a evolução que a Sauber tá tendo, que a gente comentava no radar esses dias, inclusive. Então, eu gosto de ver essa narrativa, mas eu ainda acho que falta aquela coisinha pro fã de automobilismo gostar mesmo do filme. Cara, eu vou acompanhar a Jaine com a nota 3, que pra mim é o piso do filme assistível, o piso do filme que eu recomendo. Tanto é que eu mandei o meu pai assistir. O meu pai é um grande fã do Senna, uma viúva do Senna aí. E hoje eu vou ir assistir de novo com a Júlia, porque ela falou: eu queria assistir o Fórmula 1 no cinema. Eu falei: tá, vamos então, né? E daí ela falou: não, mas tu já assistiu? Eu falei: cara, foda-se, velho. Vou ver o Cinema? É um filme que eu assisti. Óbvio, tipo, cara, no cinema ainda, né? Tipo, se fosse em casa, eu até pensaria mais. É um filme pra ser visto no cinema. É um filme pra ser visto no cinema. Mas enfim, eu acho, em alguns momentos eu sinto que ele usa a Fórmula 1 só como uma... Tipo assim, podia ser um filme sobre qualquer coisa, qualquer corrida, sabe? Mas enfim, é um produto da Fórmula 1, então... Chama atenção porque é Fórmula 1. Acabou. Isso. E daí, cara, esses pontos que a gente levantou, né? Tipo, eu acho que a gente mais criticou do que elogiou o filme aqui, mas... justamente a história é uma história muito qualquer, assim, tem vários pontos que ela acaba se tornando não atrativa, assim. Mas, tecnicamente, em questão de corrida e principalmente som, cara, é muito bom, tá ligado? E é isso que faz ele ser um filme nota 3, na minha visão, que vale os 18 pila que eu gastei pelo cinema. Eu gastei 21. Eu vou meio que junto com vocês, eu só dou 13,5 porque pra mim, a Jane falou tecnicamente, vendo de uma visão mais de fã de Fórmula 1, eu falo tecnicamente de uma visão mais, tipo... cinematograficamente, eu acho que tecnicamente esse filme é perfeito. Som, efeitos práticos, efeitos visuais, eu acho assim perfeito. O cara conseguiu me colocar dentro do cockpit do piloto, assim, e ter a sensação de estar lá dentro. Trilha sonora, enfim, eu acho... não é a melhor do Hans Zimmer, óbvio, né? Que o cara tem muita trilha sonora foda, mas é uma trilha sonora boa. Eu acho que saindo da técnica, questão de atuação, pra mim o Brad Pitt e o Javier Bardem, mesmo com os diálogos de merda, os caras são atores fantásticos, então, tipo assim, os caras são muito bons. E a história é ruim, eu acho ruim, eu não acho nem... o Dudu falou qualquer coisa, eu acho ruim pra horrível. Eu acho... tudo assim, tudo que envolve humano com humano, isso talvez diga muito dos Transformers do nosso querido Ehren Kruger, né? Porque era bem assim também. As máquinas eram muito legais. Mas enfim, nota 13,5.
dou pro filme, pra mim é um bom filme. Acho que tem que ser assistido. E aí eu quero dizer aqui mais uma vez que eu vi por meios ilícitos. Então, cara, eu acho que se eu vejo no cinema era capaz de eu dar 4, porque eu já dei 3,5, vocês viram no cinema, né? Enfim. Verdade? Então, Jaine, muito obrigado por ter vindo espalhar o seu conhecimento Fórmula 1zístico no Entre Pautas e, né, não só em programas de automobilismo, né, que envolvam automobilismo aqui no Entre Pautas, esperamos te ver mais vezes aqui. Eu que agradeço o convite, foi muito legal fazer esse papo sobre Fórmula 1, um negócio que eu amo tanto falar e que raramente a gente tem a oportunidade de falar sobre. Dudu, sabe que isso foi interessante, né, um programa que o Dudu não é quem fala mais mal do filme, né? Isso ficou o papel pra mim e pra Jaine nesse programa. Muito obrigado, Dudu. Por incrível que pareça. Caralho, me tirou pra destruidor de filmes, né? Mas é isso aí, muito obrigado, Jaine, por participar e engrandecer o debate com conhecimento automobilístico. E é isso aí, muito obrigado aí a todo mundo que ouviu e quem já assistiu o filme, vá no cinema de novo, se tiver grana pra ir no cinema de novo. Quem não assistiu ainda, mas ouviu o podcast para saber o que se iria assistir ou não o Fórmula 1, vá assistir mesmo você sabendo que a gente não achou tão bom. Até porque é a nossa opinião, né, Alexandre? Com todo respeito, né? Esse foi o Pautas de Bolso. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, de deixar o like no vídeo e de comentar aqui embaixo o que você achou do filme. Também nos siga no Spotify e avalie o Entre Pautas Podcast com as 5 estrelinhas. Lembrando que deixei uma enquete aqui na plataforma para saber o que vocês acharam de F1, o filme. É só puxar a tela do episódio para baixo que ali vão aparecer as opções. Nas redes sociais, nos siga no Instagram, @EntrePautasPodcast, assim mesmo, tudo junto. Aproveita e já nos manda um feedback no direct para sabermos o que acharam do episódio. Também manda na nossa DM sugestões de temas para os próximos programas. Se preferir, também pode entrar em contato pelo nosso e-mail entrepautasalexandre@gmail.com. Nos vemos ainda nesta semana no episódio 37 do Entre Pautas, que finalmente vai ser o de comédias românticas. Aí esse é o episódio que ficou guardado na gaveta, mas que vai ser lançado nessa semana, mais uma semana, né, de episódio duplo aqui no Entre Pautas. Depois provavelmente vai seguir a normalidade, mas como tem uns atrasados, alguns no programa extra que veio do Round 6, estamos lançando aí 2 semanas seguidas com 2 episódios semanais. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau e até mais.